Vamos começar essa análise fazendo um resumão do que está acontecendo com esse mercado do milho para você já ficar antenado. O Brasil avança com a colheita da maior safrinha da história, o que pode levar a produção a ultrapassar a casa de 100 milhões de toneladas pela primeira vez. Ainda assim, os preços não cedem e isso acontece por dois motivos básicos: demanda agressiva e possibilidade de quebra na produção dos Estados Unidos, a maior do mundo. E no mercado internacional, os investidores operam às cegas, pois esperavam uma coisa, foram surpreendidos por outra e agora não sabem o que esperar da próxima. Ou seja, uma bagunça generalizada. Em suma, tem muita coisa acontecendo, junto e misturado. E a única coisa que você pode ter certeza para o curto prazo é que este mercado do milho pode pegar fogo. O feriadão de 9 de julho em São Paulo tirou muita gente dos negócios por 4 dias seguidos. E de quebra ainda deixou os mercados agrícolas sem referência para o dólar, comprometendo ainda mais o andamento dos negócios. Se não bastasse, Chicago ainda foi para baixo hoje, com os investidores tentando ao máximo se proteger para assim evitarem ser pegos de novo no contrapé na próxima quinta-feira, dia da divulgação do relatório mensal de oferta e demanda pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Conhece aquele ditado que diz: cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça? Pois é, bem isso. Depois do susto com os números de plantio dos Estados Unidos, apresentados no último dia 28 de junho, a ordem agora é se proteger e só partir para alguma estratégia mais audaciosa com as novas projeções já em mãos. Ontem, no final do dia, nós tivemos atualizações de números para a nova safra americana e as coisas não estão nada boas por lá, não. Houve sim melhora na qualidade das lavouras de milho dos Estados Unidos na última semana, mas tão insignificante que pouca diferença fez frente à história. Segundo o USDA, o volume de áreas em boas ou excelentes condições subiu de 56% para 57%. Para os mais leigos, isso pode até parecer bom, mas ao investigar o banco de dados da Rural Business, descobrimos que é o terceiro pior cenário da história. É isso mesmo, terceiro pior resultado da história. Números abaixo deste, em pelo menos um quarto de século, só foram vistos 2 vezes, em 2002 e 2012, quando 49% e 40% das áreas estavam nestas condições na segunda semana de julho, e nunca mais. E não é tudo não, veja só o tremendo atraso no desenvolvimento das plantas. As chuvas torrenciais e alagamentos parecem ter prejudicado em muito as lavouras. Só 8% das áreas de milho estão embonecando. Quer saber se já vimos números iguais a esse? Sim, já vimos, só que no mês de junho e até na primeira semana de julho, mas nunca numa segunda semana de julho, só 22 anos atrás. É isso mesmo, só vimos atraso tão grande para uma safra americana de milho 22 anos atrás, deixando claro que as chances de uma grande quebra na produção crescem a cada dia. Aí você pode perguntar, mas por que então os preços internacionais engataram marcha ré e não param de cair? Bom, aí há 2 problemas básicos a serem analisados. O primeiro deles é que o milho disparou de preço na Bolsa de Chicago entre os meses de maio e junho e foram altas muito fortes. Veja que em apenas 35 dias saiu de uma média de $3,52 por bushel para bater na casa de R$4,53, a maior cotação em 6 anos. E isso aconteceu justamente em razão da expectativa de redução drástica na área de plantio de milho dos Estados Unidos, maior produtor consumidor e exportador de milho do planeta. Ou seja, é o cara quando o assunto é milho. Acontece que no dia 28 de junho, o USDA deu uma tremenda chapuletada no mercado. Mesmo sabendo que tinha em mãos números que não passavam de mera suposição, pois chuvas torrenciais e alagamentos impossibilitaram a aferição em muitos estados, o USDA anunciou ao mundo que 37 milhões e 100 mil hectares foram cobertos com milho em solo americano. Pronto, estava feito o estrago. Além de ultrapassar os registros de um ano atrás, o número anunciado pelo USDA confirmou um corte de apenas 1,3% frente ao previsto em março, quando não havia qualquer problema de clima, e de quebra ultrapassou todas as apostas do mercado, inclusive a máxima.
Se comparada à média de 35 milhões e 200 mil hectares, que você vê destacado pela torre azul, à direita no gráfico, a área anunciada pelo USDA foi 5,4% maior. Ou seja, agora está todo mundo perdido. Afinal, qual é o tamanho da área cultivada? Não adianta saber outros números, porque sem este, ninguém consegue projetar o que pode vir pela frente. O USDA diz que fará um novo levantamento em 14 estados americanos, mas se houver mudança, veja bem, se houver mudança, ela só será conhecida no dia 12 de agosto. E o que fazer até lá? Por onde o USDA vai balizar as novas projeções que apresentará na quinta-feira? Pelo que acha que disse ou pelo que não disse? É por essas e outras que a Rural Business vem alertando para que você nem pisque. Já estamos com uma demanda recorde para o milho brasileiro. E aconteça o que acontecer lá na América, o seu bolso será afetado em cheio aqui no Brasil. E pasme, mas segundo projeções iniciais passíveis de correção até o final do mês, é bom que se diga, podemos encerrar os 6 primeiros meses da atual temporada 2018-19, agora em julho, com 10 milhões de toneladas de milho exportadas. Dá só uma olhada nesse gráfico para perceber que nunca, jamais, em tempo algum, vimos algo sequer parecido. E quanto mais problemática for a safra americana, maiores serão os riscos de perdas por lá. E mais a Ásia virá em peso buscar milho aqui no Brasil. E tanto você, produtor, quanto você, consumidor, precisam estar preparados, pois é daí que virá a chance de ganhar mais dinheiro ou a necessidade de se movimentar para reduzir prejuízos. Portanto, siga em alerta máximo. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.